o filósofo platônico busca a verdade fora da obscuridade da caverna, o pensador espírita busca essa mesma verdade dentro de si mesmo e estabelece correlações com as experiências passadas e planeja o seu futuro vivendo o seu presente da melhor forma possível. No caso de um Estado, explicamos que ao espírita cabe ser bom cidadão, bom cristão, ético, amante do bem, para que possa exercer a sua profissão de forma ética, qualquer que ela seja, até na política. Veja, atente para o fato de que o Espiritismo não é um rótulo político, é uma doutrina de postura, de comportamento, de conhecimento da verdade e do bem. Luz que ilumina as trevas do pensamento, que luta por fazer prevalecer interesses temporais em detrimento dos interesses do Espírito eterno. Já tivemos exemplos de espíritas no âmbito da política, como Bezerra de Menezes, Freitas Nobre e outros. Jamais houve tratativas no sentido de se utilizar o espiritismo como rótulo político, o que seria um erro lamentável. Platão continua dizendo que ao buscar a beleza, a justiça e o bem, poderá o Estado ser constituído e governado por gente desperta e não por quem sonha e combate entre si por sombras e disputa o poder como se este fosse um grande bem. Sintetizando, atente que na alegoria da caverna, Platão resume a concepção a respeito do conhecimento, da realidade e da própria filosofia. Acorrentados no interior de uma caverna e de costas para a abertura dela, os prisioneiros só podem ver as sombras do que acontece lá fora. Quando um deles consegue se libertar e visualiza a realidade externa, a luz ofusca sua vista e o sol o deslumbra. Somente aos poucos e com dificuldade ele consegue adaptar-se à nova realidade, percebendo que o mundo onde vivera até agora era irreal, feito apenas de reflexos, de sombras do mundo verdadeiro. Se ele voltar e tentar convencer os outros de que ainda estão acorrentados, corre o risco de ser incompreendido e mesmo perigo de vida. Veja, o mesmo aconteceu com muitos missionários do bem e da verdade ao longo da nossa história. Filósofos cuja visão ampla da vida e tendo em si a chama do progresso que os impulsionava, foram sacrificados pelos moradores das cavernas da ignorância, da simonia, da traição, da perfídia. Vejam o caso de Sócrates, obrigado pelos poderes do seu tempo a ingerir cicuta, um poderoso veneno, acusado de perverter a juventude do seu tempo, quando na verdade Sócrates ensinava as pessoas a terem livres as suas consciências através do culto à verdade e ao bem. Veja também o que aconteceu com Jesus de Nazaré, com Giordano Bruno, com Mahatma Gandhi, com Martin Luther King, para citar os mais conhecidos, e sem mencionar os defensores da verdade atuais, perseguidos, torturados, presos e muitos mortos. Nos séculos mais próximos ao nosso, muitos foram relegados ao esquecimento ou ao isolamento, por portarem as palavras que aclaravam as mentes dos cidadãos e igualmente influenciavam o seu comportamento com a sua postura verdadeiramente ética. Muitos pensadores espíritas, como o próprio Allan Kardec, Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delane, Bezerra de Menezes, Deolindo Amorim, Herculano Pires, tiveram que enfrentar a ignorância e a agressividade daqueles que, ao discordarem das suas posturas e pensamentos, os agrediam, se não física, moralmente e de forma covarde e injusta. Mencionamos também as perseguições ao médium excelente Francisco Cândido Xavier, desenvolvidas até por pessoas que se diziam espíritas. Essa é, no entanto, a missão do filósofo: orientar, auxiliar, motivar as pessoas para que possam, por si só, tirar as correntes da alienação e favorecer o conhecimento sobre a realidade em que estão inseridas. Não é um processo fácil e nem rápido, mas deve ser enfrentado sob pena de se ficar apenas vendo as sombras dos fatos que acontecem, ou seja, as opiniões, sem entender-lhes o significado real que são: conhecimento e verdade.
Veja, conhecer implica em tomar posse da realidade que nos torna aptos para a ação consciente, característica da atitude filosófica. Por isso, o Espiritismo surge como filosofia no momento mais importante da nossa existência, antecedendo os movimentos existencialistas, materialistas, antecedendo a Revolução Industrial e as posteriores lutas do proletariado, dando-nos uma base de sustentação social para que soubéssemos nos conduzir em sociedade, não obstante as grandes e por vezes trágicas mudanças que acabariam por ocorrer e de fato ocorreram em fins do século XIX e em todo o século XX. Por isso, estamos também fazendo a série de programas sobre filosofia política, para que você compreenda o que é fazer política e por que você, cidadã brasileira, precisa escolher e bem escolher os futuros governantes do nosso país. Não podemos delegar poderes a quem comprovadamente fez e faz mau uso deles. E somente através do voto consciente poderemos fazer as mudanças necessárias e urgentes que o Brasil tanto precisa. Continuaremos no próximo bloco. Até já!